Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 7 de março, domingo, dia do Senhor, dia de buscarmos mais intensamente estarmos em sintonia com o Pai. Se é possível hoje participar da Eucaristia, participe, alimente-se, faça de fato deste dia um dia de fortalecimento da sua fé, de conseguir de fato progredir no caminho de Deus. Hoje o encontro que faremos com Jesus nos remete a esta partilha que celebramos cada vez na Eucaristia. Uma partilha que começa no altar e se estende no dia a dia. Que nós possamos então fazer este encontro com a multidão que acolhe o Cristo e que recebe dele o alimento para o seu corpo e o alimento para a alma. Que nós possamos então vivenciar intensamente este domingo. Como nós temos feito ao longo da Quaresma, propomos para cada semana que você tenha práticas de jejum, de oração, de caridade. Na primeira semana, nós focamos na palavra. Na segunda semana, no pão. Nessa terceira semana, quero convidá-lo ao diálogo. No jejum, de tentar evitar esta semana qualquer tipo de rixa, discussão, de brigas. Vamos jejuar de desentendimentos. Na oração, buscar um sincero diálogo com o Senhor e rezar por aqueles com os quais você não tem conseguido dialogar. E na caridade, procurar aqueles que há tempo você não conversa, que ficou com raiva, chateado, nunca mais procurou. É momento de reconciliação, de restabelecer a paz. Procure dialogar, procure se reaproximar. Essas são as sugestões para as práticas quaresmais ao longo desta semana. Vamos cuidar então da qualidade do nosso diálogo. Façamos então a nossa oração para todos os dias da Quaresma. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão, que ao meditar os encontros com Jesus, narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém.
texto bíblico que vamos refletir hoje está no capítulo 6, versículos 30 a 44. O retorno dos discípulos é causa de muito contentamento, pois o anúncio da liberdade da vida é também o reino da alegria. O povo marginalizado descobre cada vez mais isso. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que os discípulos não tinham tempo nem para comer. Como Jesus era de fato uma boa notícia para aquele povo. Então Jesus convida os discípulos para descansarem. Vamos sozinhos para algum lugar deserto para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Jesus, porém, precisa mudar os seus planos, porque muitas pessoas os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Diante de um povo necessitado e marginalizado pelas autoridades, que estão mais preocupados com a pureza e as condições rituais para comer, do que se o povo tem algo para comer ou não, Jesus assume a tarefa de acolhê-lo e alimentá-lo. Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Como sempre, Marcos não diz o que Jesus ensina, porque ele quer ressaltar o grande ensinamento que vem a seguir, que se fundamenta numa prática de vida. A intervenção dos discípulos parece lógica e até humana. Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. A iniciativa soa como se fosse a favor do povo e, de fato, é dentro da lógica dominante. Qual é a solução do problema da fome? Comprar alimento e comer. A lógica do reino de Deus, porém, é outra. E Jesus respondeu: vocês é que têm de lhes dar de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. A reação dos discípulos é de espanto e parece justa. Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Nossa reação seria diferente, porque muitas vezes, diante desses problemas, diante dessas dificuldades, nós queremos que os outros resolvam. É melhor mandá-los embora para que cada um se vire, né? Para que cada um resolva esse problema. Afinal, onde arrumar tanto dinheiro para comprar pão suficiente para toda essa gente? A lógica da compra mostra que a solução apresentada por Jesus é impossível de se realizar. Estão no deserto e não têm tanto dinheiro. A lógica de Jesus, porém, não é a da compra, mas a da partilha. Quantos pães vocês têm? Vão ver. É pouco, 5 pães e 2 peixes. Aquilo que tinha levado para comer é o que deve ser partilhado com o pessoal. E é justamente nessa partilha que se realizará o milagre. É muito interessante a gente notar isso, né? Que o milagre ele parte da realidade. O que vocês têm? É do que nós temos que o milagre nasce. É do pouco que nasce o muito. É da partilha que vem a abundância. A primeira coisa necessária para que a partilha funcione é a organização do povo. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100, de 50 pessoas. De fato, um povo marginalizado na sociedade que tenta sobreviver só poderá participar dos bens necessários à vida se estiver organizado para iniciar uma prática diferente daquela em que o objetivo é o lucro e o consumismo. Enquanto for massa sem pastor, certamente os lobos vorazes devorarão aquilo que lhes é de direito, o pão de cada dia. Somente um povo organizado e consciente de uma lógica econômica diferente poderá realizar a partilha que substitua um comércio iníquo. É dentro desse contexto e dessa nova mentalidade que o milagre acontece. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes
ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Em vez de uma ação miraculosa, Jesus simplesmente fez a oração que todo pai de família judeu fazia antes das refeições, antes de distribuir o pão repartido. Note-se que são os discípulos que distribuem o alimento. Os seguidores de Jesus em todos os tempos precisam aprender a participar da partilha, não só entre si, mas com todos aqueles que no mundo necessitam de pão. Quando a lógica da economia é a compra, os que podem comprar comem em abundância, e os que não podem passam fome e até morrem de fome. Os bens da natureza e aqueles bens que sustentam a vida são dom de Deus, do qual todos têm direito, e se a partilha se realiza, não falta para ninguém e ainda sobra. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram era de 5.000 homens. Nessa prática de Jesus está o grande ensinamento. Não é preciso muito dinheiro para comprar comida para o povo. É preciso, isto sim, dar e repartir. Desse modo, Jesus projeta uma nova sociedade onde o comércio é substituído pelo dom e a posse é substituída pela partilha. Que nós possamos então, ao longo deste domingo, refletir se nós temos participado deste dom de Deus. Nós temos sido partilha? Temos partilhado de fato os dons que nós temos? Temos lutado contra o desperdício, contra o acúmulo, enquanto falta na mesa de tantas pessoas? É hora de partilhar. Façamos dessa quaresma, de fato, um tempo forte de partilha, principalmente da partilha do pão, pois esta é a ordem que o Senhor nos dá. Dai-lhes vós mesmos de comer, que possamos dar de comer a nossos irmãos e irmãs. Dai-lhes vós mesmos de comer. Que o Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dai-nos vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer.